No vídeo anterior, criamos uma nova KB. Vimos os domínios pré-definidos, entre eles os semânticos, mudamos a propriedade Deploy to Cloud para prototipar na nuvem, criamos duas transações, a de oradores com regras erro e mensagem e a de países. Aplicamos o Partner Workwith for Web, provando todo em execução através do Developer Menu Web. Chegou o momento de começar a desenvolver a parte para Smart Devices. Voltamos ao GeneXus então, vamos à transação Country e agora nós passamos a esta outra aba, Workwith for Smart Devices. Aplicamos esse partner e salvamos. Se observarmos, aqui temos a estrutura hierárquica que tínhamos antes. E nos posicionarmos sobre o modo List, aqui temos a tela de edição do objeto correspondente. De fato, se nós gravarmos, veremos no folder View o que acontece quando salvamos. Vemos também que criou esta entrada sob o objeto Country. E que somente a diferencia da entrada para o Partner Web, aqui não se trata de um arquivo de instâncias, mas do próprio objeto Workwith Devices. Podemos ver claramente a diferença, enquanto que aqui aparece esta entrada, que era o arquivo de instância, e aqui tínhamos os objetos implementados. Este já é o arquivo de instância e os objetos implementados 2 em 1. De fato, podemos editar o partner tanto acessando o seletor Partners da transação, como clicando 2 vezes sobre o objeto. Vemos o que temos para editar independente da transação, mas é o mesmo. Outro fato digno de observar é que se vamos à transação Country, observamos suas propriedades e veremos que a propriedade Business Component foi selecionada. E ao ser selecionada essa propriedade, o GeneXus também seleciona estas duas. Exposes and Web Services e o protocolo REST para o Business Component. Isto se deve a que as manipulações dos dados nas aplicações para Smart Devices ficaram através de Business Components. Podemos observar também que se tem criado novos folders nos folders View que não estavam. E também que o folder Smart Devices API está povoado de novos objetos. E também, se vamos a Preferences, vemos que foi adicionado o gerador para Smart Devices. Se vemos suas propriedades, vemos que por padrão tem um gerador para Android e para iOS, mas a plataforma principal padrão será por Android. Vamos aplicar o partner também na transação MySpeaker, podemos fazê-lo como fizemos recentemente com Country ou diretamente no folder View. Indo na transação e com o botão direito, Apply Partner, Workwith for Smart Devices. Vemos que adicionou-se o objeto. Também podemos observar que os domínios estão ampliados. Aparecem novos domínios que serão utilizados por aplicações para Smart Devices especificamente. O que falta-nos agora para experimentar nossa aplicação para Smart Devices? Falta criar o ponto de entrada da aplicação, ou seja, o dashboard. Vamos criá-lo. Vamos chamar My Event Day. Se formos ao No Items, botão direito, vamos adicionar uma nova ação que vai fazer invocar o objeto Workwith Devices Country, ou seja, o Workwith dos países. A descrição que queremos ver para esta opção será Country. E vamos especificar a imagem correspondente a essa opção no dashboard. Vamos importar desde um arquivo este ícone, vamos chamar-lhe o objeto imagem Tab Countries, e damos OK. E da mesma maneira, vamos adicionar uma ação que vai corresponder invocando o outro Workwith.
Vamos chamar-lhe Speakers e, da mesma maneira, vamos inserir uma imagem. Tab Speakers. Vamos chamar essa imagem para a opção no dashboard. Observamos também que, por padrão, aparece a propriedade Main Program em True. Gravamos. Agora estamos prontos para executar. F5. Vemos que levanta o Developer Menu como de costume, só que agora aparece também de outros links os objetos da aplicação web e estão aparecendo estes QR Codes. Estes aqui embaixo, que estão desabilitados, irão corresponder à aplicação compilada, encapsulam a URL onde se encontra o compilado para ser descarregado. E, por outro lado, o QR selecionado encapsula a URL do path do servidor web, onde se encontram os links mains existentes na aplicação para Smart Devices, de maneira de poder acessá-los desde o KBN. O que é um KBN? É análogo ao Developer Menu Web, ou seja, podemos pensar como um navegador, mas de objetos Smart Devices. KBN é a sigla para Knowledge Base Navigator. Aqui estamos vendo neste KBN que está aparecendo somente um link, o objeto MyEventDay, o dashboard. Por quê? Porque é o único objeto main agora de nossa aplicação. Em mudança no Developer Menu, não necessariamente tem por que ser menos objetos para aparecer. Vemos o resultado de nosso F5. Veremos que também levantou, logo de levantar-se o Developer Menu, o emulador de Android com a KBN que mencionávamos. Por que aconteceu isso? Porque, por padrão, a plataforma main do gerador SD será Android e não temos um dispositivo conectado à nossa máquina. Logo veremos como prototipar diretamente no dispositivo. Como vimos então, mostrou a URL de todos os objetos main para Smart Devices. Neste caso, temos somente o dashboard MyEventDay. Ao executá-lo, dando Tab, vemos os dois itens que havíamos especificado. Se dermos Tab sobre o item correspondente a Countries, abrirá o List do Work With. Desde ali fazendo Tab sobre um dos elementos da lista, por exemplo, Uruguai, vemos o detail desse país. Tanto sua seção geral, como a seção correspondente aos oradores desse país, ou seja, sua informação relacionada. Logo, se sobre estes fazemos Tab, vemos que nos leva diretamente o detail do Work With, de mais speakers, para mostrar em modo View a informação detalhada desse speaker escolhido. Fazendo scroll pela tela, vemos que ao lado dos campos correspondentes ao país, ao telefone, à direção e ao e-mail do speaker aparecem certos ícones. Se fazemos tap sobre o país, vemos que nos leva ao detail do trabalhar com países para mostrar-nos a informação detalhada desse país. Voltamos com o botão de back do emulador. Em cada dispositivo Android encontra-se o botão correspondente. Agora, se formos ao telefone, abrirá a aplicação do dispositivo para realizar chamadas telefônicas. Aqui vemos em funcionamento o domínio semântico phone, permite-nos então a integração com essa aplicação nativa do dispositivo. Agora voltamos com back. Se fazemos tap sobre a direção, vemos que abre-nos o mapa do Google que instalamos no dispositivo. E se fazemos tap sobre o mail, pergunta-nos qual das aplicações de e-mail instaladas no dispositivo queremos utilizar para enviar um e-mail a esta direção. Estando na tela do detail de um speaker, poderíamos desejar modificar seus dados. Para isso, fazendo tap sobre o botão que aparece acima, acessamos a tela de Edit da seção Section Geral. Podemos modificar qualquer destes dados.
A essa mesma tela também acessamos. Vou pressionar aqui para ver como vamos diretamente ao dashboard novamente. Desde o list de speakers, escolhemos o botão de Insert. Agora escolhemos inserir um novo orador. Neste caso, estará chamando esta tela de Edit, mas no modo Insert. Enquanto que no outro caso que vimos, se chamava de modo Update. Suponhamos que vamos eliminar o nome do speaker e tentamos gravar. Nos mostrará um erro. Onde está especificado este erro e essa mensagem? Na transação MySpeaker, através da regra que havíamos definido. O que está acontecendo então? Que para atualizar a informação está executando o Business Component. Assim, vamos deixar o nome. Se agora tentamos, por exemplo, modificar o país, vemos que tem este ícone aqui e se fazemos tab sobre o mesmo, estaremos chamando uma lista de seleção para escolher o país que desejamos. Ou seja, como na web onde foram criadas as listas de seleção para chaves primárias e para chaves estrangeiras, nas aplicações para Smart Devices se criaram objetos de tipo Panels for Smart Devices para implementar as listas de seleção correspondentes às chaves primárias. Por exemplo, escolher o Canadá e vemos como automaticamente traz este valor. Não vou guardar os dados. Agora, se vamos ao list novamente, vemos que podemos tanto fazer um search por nome, ou podemos filtrar, por exemplo, os oradores por país. Por exemplo, queremos ver unicamente os oradores dos Estados Unidos. Vemos que há incluído automaticamente esse filtro por chave estrangeira sem que nós fizéssemos nada. Dependendo dos atributos da transação, incorporam-se mais ou menos filtros. Se teve algum atributo do tipo Date, é incorporado um filtro por datas. Também podemos fazer searches por diferentes atributos. Também observamos que a informação da lista está saindo ordenada por speaker name. Tudo isso é customizável e é parte do que veremos neste curso. Vamos ao GNexus e veremos toda essa informação no nodo list. Controle Grid é quem implementa a lista justamente. E dentro das propriedades, abaixo o grupo Data, vemos que existe essa propriedade Order, que está definindo que order seja por speaker name. Como essa propriedade Search, que contém todos os atributos pelos quais iremos fazer o search. E esse filtro que vimos por Country ID. Podemos adicionar e remover atributos ao search, assim como filtros avançados. Com isso, vimos uma breve demo de como é fácil começar a desenvolver aplicações para Smart Devices. Passamos a estudar a arquitetura destas aplicações.